O fórum do domicílio ou da residência do alimentando é o competente para a ação de investigação de paternidade quando cumulada com a de alimentos. Súmula 2. Não cabe o habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Súmula 3. Compete ao Tribunal Regional Federal dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz federal e juiz estadual investido de jurisdição federal. Súmula 4. Compete à Justiça Estadual julgar causa decorrente do processo eleitoral sindical. Súmula 5. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial. Súmula 6. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar delito decorrente de acidente de trânsito envolvendo viatura de polícia militar, salvo se autor e vítima forem policiais militares em situação de atividade. Súmula 7. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Súmula 8. Aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata preventiva, salvo durante o período compreendido entre as datas de vigência da Lei 7.274 e do Decreto-Lei 2.283. Súmula 9. A exigência da prisão provisória para apelar não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. Súmula 10. Instalada a Junta de Conciliação e Julgamento, cessa a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive para a execução das sentenças por ele proferidas. Súmula 11. A presença da União ou de qualquer de seus entes na ação de uso capião especial não afasta a competência do fórum da situação do imóvel. Súmula 12. Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula 13. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Súmula 14. Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa. A correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Súmula 15. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Súmula 16. A legislação ordinária sobre crédito rural não veda a incidência da correção monetária. Súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva e por este absorvido. Súmula 18. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Súmula 19. A fixação do horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Súmula 20. A mercadoria importada de país signatário do GATT e isenta do ICM, quando contemplado com esse favor ou similar nacional. Súmula 21. Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Súmula 22. Não há conflito de competência entre Tribunal de Justiça e Tribunal de Alçada, do mesmo Estado-membro. Súmula 23. O Banco Central do Brasil é parte legítima nas ações fundadas na Resolução 1154 de 1986. Súmula 24. Aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência Social a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Súmula 25. Nas ações da Lei de Falências, o prazo para interposição de recurso conta-se da intimação da parte.
Súmula 26. O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário. Súmula 27. Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial, relativos ao mesmo negócio. Súmula 28. O contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor. Súmula 29. No pagamento em juízo, para elidir falência, são devidos correção monetária, juros e honorários do advogado. Súmula 10. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Súmula 31. A aquisição pelo segurado de mais de um imóvel financiado pelo sistema financeiro da habitação, situados na mesma localidade, não exime a seguradora da obrigação de pagamento dos seguros. Súmula 32. Compete à Justiça Federal processar justificações judiciais destinadas a instruir pedidos perante entidades que nela têm exclusividade de fórum, ressalvada a aplicação do artigo 15, inciso 2, da Lei 5.010. Súmula 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Súmula 34. Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa relativa à mensalidade escolar, cobrada por esse estabelecimento particular de ensino. Súmula 35. Incide correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. Súmula 36. A correção monetária integra o valor da restituição, em caso de adiantamento de câmbio, requerida em concordata ou falência. Súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula 38. Compete à Justiça Estadual Comum, na vigência da Constituição de 1988, o processo por contravenção penal, ainda que praticada em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades. Súmula 39. Prescreve em 20 anos ação para haver indenização por responsabilidade civil de sociedade de economia mista. Súmula 40. Para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Súmula 41. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Súmula 42. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Súmula 44. A definição em ato regulamentar de grau mínimo de disacúsia não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário. Súmula 45. No reexame necessário e defeso ao tribunal agravar a condenação imposta à Fazenda Pública. Súmula 46. Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens. Súmula 47. Compete à Justiça Militar processar e julgar crime cometido por militar contra civil, com emprego de arma pertencente à corporação, mesmo não estando em serviço. Súmula 48.
compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Súmula 49. Na exportação de café em grão, não se inclui na base de cálculo do ICM a cota de contribuição a que se refere o artigo 2º do Decreto-Lei 2295. Súmula 50. O adicional de tarifa portuária incide apenas nas operações realizadas com mercadorias importadas ou exportadas, exceto objeto do comércio de navegação de longo curso. Súmula 51. A punição do intermediador no jogo do bicho independe de identificação do apostador ou do banqueiro. Súmula 52. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula 53. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar se viu acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais. Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula 55. Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de jurisdição federal. Súmula 56. Na desapropriação, para instituir servidão administrativa, são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade. Súmula 57. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de cumprimento fundada em acordo ou convenção coletiva, não homologados pela Justiça do Trabalho. Súmula 58. Proposta à execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado não desloca a competência já fixada. Súmula 59. Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado proferida por um dos juízos conflitantes. Súmula 60. É nula a obrigação cambial assumida por procurador do mutuário vinculado ao mutuante, no exclusivo interesse deste. Súmula 61. O seguro de vida cobre o suicídio não premeditado. A segunda seção, na sessão de 25 de abril de 2018, ao apreciar o projeto súmula 1154, determinou o cancelamento da súmula 61. STJ. Súmula 62. Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa anotação na carteira de trabalho e previdência social, atribuído à empresa privada. Súmula 63. São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Súmula 64. Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Súmula 65. O cancelamento previsto no artigo 29 do Decreto-Lei 2303 não alcança os débitos previdenciários. Súmula 66. Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal, promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Súmula 67. Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independe do decurso de prazo superior a 1 ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização. Súmula 68. A parcela relativa ao ICM inclui-se na base de cálculo do PIS. A primeira seção, na sessão de 27 de março de 2019, ao julgar a questão de ordem, determinou o cancelamento da súmula 68 STJ.
Súmula 69. Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada emissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel. Súmula 70. Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença. Súmula 71. O bacalhau importado, de país signatário do GATT, é isento de CM. Súmula 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente. Súmula 73. A utilização de papel moeda, grosseiramente falsificado, configura em tese o crime de estelionato, da competência da Justiça Estadual. Súmula 74. Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Súmula 75. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar o policial militar por crime de promover ou facilitar a fuga de preso de estabelecimento penal. Súmula 76. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. Súmula 77. A Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas a contribuições para o Fundo PIS/PASEP. Súmula 78. Compete à Justiça Militar processar e julgar policial de corporação estadual, ainda que o delito tenha sido praticado em outra unidade federativa. Súmula 79. Os bancos comerciais não estão sujeitos a registro nos Conselhos Regionais de Economia. Súmula 80. A taxa de melhoramento dos portos não se inclui na base de cálculo do ICMS. Súmula 81. Não se concede fiança quando, em concurso material, a soma das penas mínimas combinadas for superior a 2 anos de reclusão. Súmula 82. Compete à Justiça Federal, excluídas as reclamações trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS. Súmula 83. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Súmula 84. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula 86. Cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. Súmula 87. A isenção do ICMS relativa a rações balanceadas para animais abrange o concentrado e o suplemento. Súmula 88. São admissíveis embargos infringentes em processo familiar. Súmula 89. A ação acidentária prescinde do exaurimento da via administrativa. Súmula 90. Compete à Justiça Estadual, Militar, processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Súmula 91. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra a fauna. Na sessão de 8 de novembro de 2000, a terceira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 91. 2.
O terceiro, de boa-fé, não é oponível à alienação fiduciária não adotada no certificado de registro do veículo automotor. Súmula 93. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. Súmula 94. A parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de cálculo do fim social. A primeira sessão, na sessão de 27 de março de 2019, ao julgar a questão de ordem, determinou o cancelamento da súmula 94 STJ. Súmula 95. A redução da alíquota do imposto sobre produtos industrializados ou do imposto de importação não implica redução do ICMS. Súmula 96. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem devida. Súmula 97. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único. Súmula 98. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de pré-questionamento não têm caráter protelatório. Súmula 99. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte. Súmula 100. E devido ao adicional ao frete para renovação da marinha mercante na importação, sob o regime de benefícios fiscais à exportação. Súmula 101. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 103. Inclui-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos aos administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 104. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 105. Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios. Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmula 108. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional e da competência exclusiva do juiz. Súmula 109. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Súmula 110. A isenção do pagamento de honorários advocatícios nas ações acidentárias é restrita ao segurado. Súmula 111. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Apreciando o projeto de súmula número 560, na sessão de 27 de 9 de 2006, a terceira sessão deliberou pela modificação da súmula 111. Redação anterior, os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre prestações vincendas. Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Súmula 113. Os juros compensatórios da desapropriação direta incidem a partir da emissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 115. Na instância especial, é inexistente
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Súmula 116. A Fazenda Pública e o Ministério Público têm prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 117. A inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Súmula 118. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula 120. O oficial de farmácia inscrito no Conselho Regional de Farmácia pode ser responsável técnico por drogaria. Súmula 121. A execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente no dia e hora da realização do leilão. Súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo de julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal. Súmula 123. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Súmula 124. A taxa de melhoramento dos portos tem base de cálculo diversa do imposto de importação, sendo legítima a sua cobrança sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, da ALC ou ALAD. Súmula 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda. Súmula 126. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Súmula 128. Na execução fiscal, haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação. Súmula 129. O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Súmula 130. A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Súmula 131. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios devidamente corrigidas. Súmula 132. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 133. A restituição da importância adiantada à conta de contrato de câmbio independe de ter sido a antecipação efetuada nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata. Súmula 134. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua ameação. Súmula 135. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. Súmula 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Súmula 137. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ação de servidor público municipal pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Súmula 138. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Súmula 139. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para a cobrança de crédito relativo ao ITR.
Súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crimes em que o indígena figure como autor ou vítima. Súmula 141. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente. Súmula 142. Prescreve em 20 anos a ação para exigir a abstenção do uso de marca comercial. Julgado AR 512, na sessão de 12 de maio de 1999, a segunda sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 142. Súmula 143. Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Súmula 144. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência, desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Súmula 145. No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Súmula 146. O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição vigente no dia do acidente. Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com exercício da função. Súmula 148. Os débitos relativos a benefício previdenciário vencidos e cobrados em juízo após a vigência da Lei 6.899 devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse diploma legal. Súmula 149. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 151. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Súmula 152. Na venda pelo segurador de bens salvados de sinistros, incide o ICMS. Julgado na seção 12/6, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 152. Súmula 153. A desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Súmula 154. Os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei nº 5.958, têm direito à taxa progressiva dos juros, na forma do artigo 4º da Lei 5.107. Súmula 155. O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. Súmula 156. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Súmula 157. É legítima a cobrança de taxa pelo município na renovação de licença para localização de estabelecimento comercial ou industrial. Julgando na sessão de 24 de abril, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 157. Súmula 158. Não se presta a justificar embargo de divergência ou dissídio com acordo de turma, ou sessão que não mais tenha competência para a matéria neles versada. Súmula 159. O benefício acidentário, no caso de contribuinte que perceba remuneração variável, deve ser calculado com base na média aritmética dos últimos 12 meses de contribuição. Súmula 160. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Súmula 161.
É de competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS em decorrência do falecimento do titular da conta. Súmula 162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Súmula 163. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS, a incidir sobre o valor total da operação. Súmula 164. O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201. Súmula 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo trabalhista. Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Súmula 167. O fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões e prestação de serviço, sujeitando-se apenas à incidência do ISS. Súmula 168. Não cabe embargo de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acordo embargado. Súmula 169. São inadmissíveis embargos infringentes no processo demandado de segurança. Súmula 170. Compete ao juízo, onde primeiro for intentada a ação envolvendo a acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente no juízo próprio. Súmula 171. Combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária e defeso a substituição da prisão por multa. Súmula 172. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticada em serviço. Súmula 173. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Súmula 174. No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Julgando na sessão de 24/10, terceira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 174. Súmula 175. Descabe o depósito prévio nas sessões rescisórias propostas pelo INSS. Súmula 176. É nula cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID, CETIP. 177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Súmula 178. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. Súmula 179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 180. Na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência, verificado na respectiva região entre juiz estadual e junta de conciliação e julgamento. Súmula 181. É admissível ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. Súmula 182. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 183. Compete ao juiz estadual, nas comarcas que não sejam
sede de vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a União figure no processo, julgando os embargos de declaração. Na sessão 8 de novembro, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 183. Súmula 184. A microempresa de representação comercial é isenta de imposto de renda. Súmula 185. Os depósitos judiciais não incide o imposto sobre operações financeiras. Súmula 186. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime. Súmula 187. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Súmula 188. Os juros moratórios na repetição do indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 189. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 190. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas, com o transporte dos oficiais de justiça. Súmula 191. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha desclassificar o crime. Súmula 192. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Súmula 194. Prescreve em 20 anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. Súmula 195. Em embargo de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Súmula 196. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial com legitimidade para a apresentação de embargos. Súmula 197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Súmula 198. Na importação de veículo por pessoa física destinado ao uso próprio, incide o ICMS. Súmula 199. Na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro da habitação, nos termos da Lei 5.741, a petição inicial deve ser instruída com pelo menos 2 avisos de cobrança. Súmula 200. O juízo federal, competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso e o do lugar onde o delito se consumou. Súmula 201. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salários mínimos. Súmula 202. A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial não se condiciona à interposição de recurso. Súmula 203. Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais. A Corte Especial, na sessão extraordinária de 23 de maio de 2002, julgando o agravo, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 203. Redação anterior. Não cabe recurso especial contra decisão proferida nos limites de sua competência por órgão de segundo grau dos juizados especiais. Súmula 204. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida. Súmula 205. A Lei 8.009 aplica-se à penhora realizada antes de sua vigência. Súmula 206. A existência de vara privativa instituída por lei estadual
não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Súmula 207. É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o órgão proferido no tribunal de origem. Súmula 208. Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita à prestação de contas perante órgão federal. Súmula 209. Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. Súmula 210. A ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em 30 anos. Súmula 211. Inadmissível recurso especial, quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal ACOA. Súmula 212. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar, ou por medida liminar, cautelar ou antecipatória. A primeira sessão, na sessão ordinária de 11 de maio de 2005, deliberou pela alteração do enunciado da súmula número 212, redação anterior. A compensação de créditos tributários não pode ser deferida por medida liminar. Súmula 213. O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Súmula 214. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 215. A indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência de imposto de renda. Súmula 216. A tempestividade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça é aferida pelo registro no protocolo da Secretaria e não pela data de entrega na agência de correio. Súmula 217. Não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão da execução da liminar ou da sentença em mandado de segurança. Julgando o agravo, na seção 23/10, Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 217. Súmula 218. Compete à Justiça dos Estados processar e julgar a ação de servidor estadual decorrente de direitos e vantagens estatutárias no exercício de cargo em comissão. Súmula 219. Os créditos decorrentes de serviços prestados à massa falida, inclusive a remuneração do síndico, gozam dos privilégios próprios dos trabalhistas. Súmula 220. A reincidência não influi no prazo de prescrição da pretensão punitiva. Súmula 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 222. Compete à Justiça Comum processar e julgar as ações relativas à contribuição sindical prevista no artigo 578 da CLT. Súmula 223. A certidão de intimação de acórdão recorrido constitui peça obrigatória do instrumento de agravo. Súmula 224. Excluído do feito o ente federal, cuja presença levará o juiz estadual a declinar a competência. Deve o juiz federal restituir os autos e não suscitar conflito. 5. Compete ao Tribunal Regional do Trabalho apreciar recurso contra sentença proferida por órgão de primeiro grau da Justiça Trabalhista, ainda que para declarar-lhe a nulidade em virtude de incompetência. Súmula 226. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 228. É inadmissível o interdito proibitório para a proteção do direito autoral.
Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Súmula 230. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação movida por trabalhador avulso portuário em que se impugna ato do órgão gestor de mão de obra de que resulte óbice ao exercício de sua profissão. Julgando os conflitos de competência, na sessão de 11 de outubro de 2000, a segunda sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 230. Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução de pena abaixo do mínimo legal. Súmula 232. A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Súmula 233. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo. Súmula 234. A participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. Súmula 235. A conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado. Súmula 236. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflitos de competência entre juízes trabalhistas vinculados a tribunais regionais do trabalho diversos. Súmula 237. Nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS. Súmula 238. A avaliação da indenização devida ao proprietário do solo, em razão de alvará de pesquisa mineral, é processada no juízo estadual da situação do imóvel. Súmula 239. O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Súmula 240. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu. Súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 242. Cabe ação declaratória para reconhecimento de tempo de serviço para fins previdenciários. Súmula 243. O benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Súmula 244. Compete ao fórum do local da recusa processar e julgar o crime de estelionato mediante cheque sem provisão de fundos. Súmula 245. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito. Súmula 246. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada. Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Súmula 248. Comprovada a prestação dos serviços, a duplicata não aceita, mas protestada é título hábil para instruir pedido de falência. Súmula 249. A Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva para integrar processo em que se discute correção monetária do FGTS. Súmula 250. É legítima a cobrança de multa fiscal de empresa em regime de concordata. Súmula 251. A meação só responde pelo ato ilícito quando o credor,
na execução fiscal, provar que o enriquecimento dele resultante aproveitou ao casal. Súmula 252. Os saldos das contas do FGTS pela legislação infraconstitucional são corrigidos em 42,72% IPC quanto às perdas de janeiro de 89 e 44,8% IPC quanto a abril de 1990, acolhidos pelo STJ os índices de 18,02% LBC quanto às perdas de junho de 87 de 5,38 BTN para mais de 90 e 7% TR para fevereiro de 91, de acordo com o entendimento do STF. Súmula 253. O artigo 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. Súmula 254. A decisão do juízo federal, que exclui da relação processual ente federal, não pode ser reexaminada no juiz estadual. Súmula 255. Cabe embargos infringentes contra acordo proferido por maioria em agravo retido, quando se tratar de matéria de mérito. Súmula 256. O sistema de protocolo integrado não se aplica aos recursos dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Julgando agravo, na sessão de 25 de maio, Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 256. Súmula 257. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, DPVAT, não é motivo para a recusa de pagamento da indenização. Súmula 258. A nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou. Súmula 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. Súmula 260. A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos. Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimento hoteleiro deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação. Súmula 262. Incide o imposto de renda sobre o resultado das aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. Súmula 263. A cobrança antecipada do valor residual descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda à prestação. Julgando, na sessão de 27 de 8 de 2003, a segunda sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 263. Súmula 264. É irrecorrível o ato judicial que apenas manda processar a concordata preventiva. Súmula 265. É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida socioeducativa. Súmula 266. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para concurso público. Súmula 267. A interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão condenatória não obsta à expedição de mandado de prisão. Súmula 268. O fiador, que não integrou a relação processual na ação de despejo, não responde pela execução do julgado. Súmula 269. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula 270. O protesto pela preferência de crédito apresentado por ente federal em execução que tramita na Justiça Estadual não desloca competência para a Justiça Federal. 271. A correção monetária dos depósitos judiciais independe
de ação específica contra o banco depositário. Súmula 272. O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contribuição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria por tempo de serviço se recolher contribuições facultativas. Súmula 273. Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Súmula 274. O ISS incide sobre o valor dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os medicamentos e as diárias hospitalares. Súmula 275. O auxiliar de farmácia não pode ser responsável técnico por farmácia ou drogaria. Súmula 276. As sociedades civis de prestação de serviços profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário adotado. Julgando a AR, na sessão 12 de novembro, a primeira sessão deliberou pelo cancelamento da súmula 276. Súmula 277. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 279. É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. Súmula 280. O artigo 35 do Decreto-Lei 7.661, de 1945, que estabelece a prisão administrativa, foi revogado pelos incisos 61 e 67 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Súmula 281. A indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa. Súmula 282. Cabe a citação por edital em ação monitória. Súmula 283. As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura. Súmula 284. A purga da mora nos contratos de alienação fiduciária só é permitida quando já pagos pelo menos 40% do valor financiado. Súmula 285. Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista. Súmula 286. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Súmula 287. A taxa básica financeira não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 288. A taxa de juros de longo prazo pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. Súmula 289. A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda. Súmula 290. Nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador. Súmula 291. A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 anos. Súmula 292. A reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário. Súmula 293. A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Súmula 294.
não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Súmula 295. A taxa referencial, TR, é indexador válido para contratos posteriores à Lei 8.167, desde que pactuada. Súmula 296. Os juros remuneratórios não cumuláveis com a comissão de permanência são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Súmula 298. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade de instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Súmula 299. É admissível ação monitória fundada em cheque prescrito. Súmula 300. O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário, de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial. Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Súmula 302. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Súmula 303. Em embargo de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 304. É ilegal a decretação da prisão civil daquele que não assume expressamente o encargo do depositário judicial. Súmula 305. É descabida a prisão civil do depositário quando decretada a falência da empresa, sobrevém a arrecadação do bem pelo síndico. Súmula 306. Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo, sem excluir a legitimidade da própria parte. Súmula 307. A restituição de adiantamento do contrato de câmbio na falência deve ser atendida antes de qualquer crédito. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. A segunda sessão, na sessão ordinária de 22 de março de 2006, julgando, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 309. Redação anterior. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. Súmula 310. O auxílio creche não integra o salário de contribuição. Súmula 311. Os atos do presidente do tribunal que dispunham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. Súmula 312. No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações de autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Súmula 313. Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado. Súmula 314. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Súmula 315.
não cabe embargo de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial. Súmula 316. Cabe embargos de divergência contra acórdão que, em agravo regimental, decide recurso especial. Súmula 317. É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra a sentença que julgue improcedentes os embargos. Súmula 318. Formulado pedido certo e determinado, somente o autor tem interesse recursal em arguir o vício da sentença ilíquida. Súmula 319. O encargo do depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Súmula 320. A questão federal, somente ventilada no voto vencido, não atende ao requisito do pré-questionamento. Súmula 321. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. A segunda seção, na sessão de 24 de fevereiro de 2016, ao apreciar o projeto da súmula número 627 e o julgado, determinou o cancelamento da súmula 321 STJ. Súmula 322. Para a repetição de indébito nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Súmula 323. A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de 5 anos, independentemente da prescrição da execução. A segunda sessão, na sessão ordinária de 25 de novembro de 2009, deliberou pela alteração do enunciado da súmula 323. Redação anterior. A inscrição do inadimplente pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito por no máximo 5 anos. Súmula 324. Compete à Justiça Federal processar e julgar ações de que participa a Fundação Habitacional do Exército, equiparada à entidade autárquica federal, supervisionada pelo Ministério do Exército. Súmula 325. A remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado. Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Súmula 327. Nas ações referentes ao sistema financeiro da habitação, a Caixa Econômica Federal tem legitimidade como sucessora do Banco Nacional da Habitação. Súmula 328. Na execução contra instituição financeira, é penhorável o numerário disponível, excluídas as reservas bancárias mantidas no Banco Central. Súmula 329. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Súmula 330. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal na ação penal instruída por inquérito policial. Súmula 331. A apelação interposta contra a sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo. Súmula 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia. Súmula 333. Cabe mandado de segurança contra ato praticado em licitação promovida por sociedade de economia mista ou empresa pública. Súmula 334. O ICMS não incide no serviço dos provedores de acesso à internet. Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.
Súmula 336. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada necessidade econômica superveniente. Súmula 337. É cabível suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Súmula 338. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Súmula 339. É cabível ação monitória contra a fazenda pública. Súmula 340. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 341. A frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena, sob regime fechado ou semiaberto. Súmula 342. No procedimento para aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Súmula 343. É obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. A primeira sessão, na sessão de 28 de abril de 2021, ao apreciar, determinou o cancelamento da súmula 343 STJ. Súmula 344. A liquidação, por forma diversa da estabelecida na sentença, não ofende a coisa julgada. Súmula 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. Súmula 346. É vedada aos militares temporários para aquisição de estabilidade a contagem em dobro de férias e licenças não gozadas. Súmula 347. O conhecimento de recurso de apelação do réu independe de sua prisão. Súmula 348. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal, ainda que da mesma seção judiciária. Julgando o CC 107, na sessão 17 de março de 2010, a Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 348. Súmula 349. Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS. Súmula 350. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Súmula 351. A alíquota de contribuição para o seguro de acidente de trabalho é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco de atividade preponderante quando houver apenas um registro. Súmula 352. A obtenção ou a renovação do certificado de entidade beneficente de assistência social não exime a entidade do cumprimento dos requisitos legais supervenientes. Súmula 353. As disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições do FGTS. Súmula 354. A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária. Súmula 355. É válida a notificação do ato de execução do Programa de Recuperação Fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela internet. Súmula 356. É legítima a cobrança da tarifa básica pelo uso dos serviços de telefonia fixa. Súmula 357. A pedido do assinante, que responderá pelos custos, é obrigatória, a partir de 1º de janeiro de 2006, a discriminação de pulsos
excedentes e ligações de telefone fixo para celular. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 359. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Súmula 360. O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo. Súmula 361. A notificação do protesto para requerimento da falência da empresa devedora exige a identificação da pessoa que a recebeu. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 363. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente. Súmula 364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 365. A intervenção da União, como sucessora da Rede Ferroviária Federal, desloca a competência para a Justiça Federal, ainda que a sentença tenha sido proferida por juízo estadual. Súmula 366. Compete à Justiça Estadual processar e julgar a ação indenizatória proposta por viúva e filhos de empregado falecido em acidente de trabalho. Julgando-se, na sessão 16 de setembro de 2009, a Corte Especial deliberou pelo cancelamento da súmula 366. Súmula 367. A competência estabelecida pela Emenda Constitucional 45 não alcança os processos já sentenciados. Súmula 368. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar os pedidos de retificação de dados cadastrais da Justiça Eleitoral. Súmula 369. No contrato de arrendamento mercantil leasing, ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque predatado. Súmula 371. Nos contratos de participação financeira para aquisição de linha telefônica, o valor patrimonial da ação é apurado com base no balancete do mês da integralização. Súmula 372. Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória. Súmula 373. É ilegítima a existência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula 374. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar a ação para anular débito decorrente de multa eleitoral. Súmula 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Súmula 376. Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juízo especial. Súmula 377. O portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes. Súmula 379. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios
poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Súmula 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 382. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 383. A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Súmula 384. Cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia. Súmula 385. Da notação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando pré-existente, legítima inscrição ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula 386. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 389. A comprovação do pagamento do custo do serviço referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. Súmula 390. Nas decisões por maioria, em reexame necessário, não se admitem embargos infringentes. Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada. Súmula 392. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 393. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Súmula 394. É admissível embargos à execução, compensar os valores de imposto de renda retidos indevidamente na fonte com os valores restituídos apurados na declaração anual. Súmula 395. O ICMS incide sobre o valor da venda a prazo constante da nota fiscal. Súmula 396. A Confederação Nacional de Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Súmula 397. O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço. Súmula 398. A prescrição da ação para pleitear os juros progressivos sobre os saldos de conta vinculado do FGTS não atinge o fundo de direito, limitando-se às parcelas vencidas. Súmula 399. Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Súmula 400. O encargo de 20% previsto no DL é exigível na execução fiscal proposta contra a massa falida. 1. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende aos danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização
pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 404. É dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em banco de dados e cadastros. Súmula 405. A ação de cobrança do seguro obrigatório de PVAT prescreve em 3 anos. Súmula 406. A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório. Súmula 407. É legítima a cobrança de tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo. Súmula 408. Nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a medida provisória devem ser fixados em 6% ao ano e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da súmula 618 do Supremo Tribunal Federal. A primeira sessão, no dia 28/10, ao julgar, determinou o cancelamento da súmula 408 STJ, com a publicação do cancelamento da referida súmula por 3 dias consecutivos a partir do dia 18/11. Súmula 409. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Súmula 410. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Súmula 411. É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Súmula 412. A ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional estabelecido no Código Civil. Súmula 413. O farmacêutico pode acumular a responsabilidade técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por 2 drogarias. Súmula 414. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. Súmula 415. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. Súmula 416. É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito. Súmula 417. Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto. Súmula 418. É inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem posterior ratificação. A Corte Especial, na sessão de 1º de julho de 2016, determinou o cancelamento da súmula número 418 STJ. Súmula 419. Descabe a prisão civil do depositário judicial infiel. Súmula 420. Incabível, em embargo de divergência, discutir o valor da indenização por danos morais. Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público, a qual pertença. Súmula 422. O artigo 6º da Lei 4.380 não estabelece limitação aos juros remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH. Súmula 423. A contribuição para financiamento da Seguridade Social, COFINS, incide sobre as receitas
provenientes das operações de locação de bens móveis. Súmula 424. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL. Súmula 425. A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples. Súmula 426. Os juros de mora na indenização do seguro de PVAT fluem a partir da citação. Súmula 427. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em 5 anos, contados da data do pagamento. Súmula 428. Compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal da mesma seção judiciária. Súmula 429. A situação postal, quando autorizada por lei, exige o aviso de recebimento. Súmula 430. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Súmula 431. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal. Súmula 432. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais. Súmula 433. O produto semi-elaborado para fins de incidência de ICMS é aquele que preenche cumulativamente os 3 requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 65. Súmula 434. O pagamento da multa por infração de trânsito não inibe a discussão judicial do débito. Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando e redirecionando da execução fiscal para o sócio-gerente. Súmula 436. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Súmula 437. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário superior a R$ 500 mil para opção pelo refis pressupõe a homologação expressa do comitê gestor e a constituição de garantia por meio do arrolamento de bens. Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Súmula 439. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Súmula 440. Fixada a pena base, no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional. Súmula 442. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Súmula 443. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 444. É vedada
a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 445. As diferenças de correção monetária resultantes de expurgos inflacionários sobre os saldos de FGTS têm como termo inicial a data em que deveriam ter sido creditadas. Súmula 446. Declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. Súmula 447. Os Estados e Distrito Federal são partes legítimas para a ação de restituição do imposto de renda retido na fonte, proposta por seus servidores. Súmula 448. A opção pelo simples de estabelecimentos dedicados às atividades de creche, pré-escola e ensino fundamental é admitida somente a partir de 24 de 10 de 2000, data de vigência da Lei 10.034. Súmula 449. A vaga de garagem, que possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 450. Nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação, a atualização do saldo devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação. Súmula 451. É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial. Súmula 452. A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Súmula 454. Pactuada a correção monetária nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação pelo mesmo índice aplicável à caderneta de poupança, incide a taxa referencial TR a partir da vigência da Lei 8.177. Súmula 455. A decisão que determina a produção antecipada de provas, com base no artigo 366 do CP, deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso de tempo. Súmula 456. É incabível a correção monetária dos salários de contribuição considerados no cálculo do salário de benefício de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão ou auxílio-reclusão concedidos antes da vigência da Constituição Federal. Súmula 457. Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS. Súmula 458. A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguros. Súmula 459. A taxa referencial TR é o índice aplicável a título de correção monetária aos débitos com o FGTS recolhidos pelo empregador, mas não repassados ao fundo. Súmula 460. É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte. Súmula 461. O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário, certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Súmula 462. Nas ações em que representa o FGTS, a Caixa Econômica Federal, quando sucumbente, não está isenta de reembolsar as custas antecipadas pela parte vencedora. Súmula 463. Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Súmula 464. A regra de imputação
de pagamentos estabelecida no artigo 354 do Código Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária. Súmula 465. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento de risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação. Súmula 466. O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo, quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público. Súmula 467. Prescreve em 5 anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental. Súmula 468. A base de cálculo do PIS até a edição da MP 1212 era o faturamento ocorrido no 6º mês anterior ao do fato gerador. Súmula 469. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A segunda sessão, na sessão de 11 de abril de 2018, ao apreciar o projeto de súmula 937, determinou o cancelamento da súmula 469 STJ. Súmula 470. O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado. A segunda sessão, na sessão 27 de maio de 2015, ao julgar, determinou o cancelamento da súmula 470 STJ. Súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei 11.464 sujeitam-se ao disposto no artigo 112 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Súmula 472. A cobrança de comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previsto no contrato, exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula 473. O mutuário do sistema financeiro de habitação não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez. Súmula 475. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. Súmula 476. O endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido, se extrapolar os poderes de mandatário. Súmula 477. A decadência do artigo 26 do CDC não é aplicável à prestação de contas para obter esclarecimentos sobre cobrança de taxas, tarifas e encargos bancários. Súmula 478. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 480. O juízo de recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa. Súmula 481.
faz jus ao benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula 482. A falta de ajuizamento da ação principal, no prazo do artigo 86 do CPC, acarreta a perda da eficácia da liminar deferida e a extinção do processo cautelar. Súmula 483. O INSS não está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo, por gozar das prerrogativas e privilégios da Fazenda Pública. Súmula 484. Admite-se que o preparo seja efetuado no primeiro dia útil subsequente, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Súmula 485. A lei de arbitragem aplica-se aos contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes de sua edição. Súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor, que seja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia da sua família. Súmula 487. O parágrafo único do artigo 741 do CPC não se aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à sua vigência. Súmula 488. O parágrafo 2º do artigo 6 da Lei 9.469, que obriga a repartição dos honorários advocatícios, é inaplicável a acordos ou transações celebrados em data anterior à sua vigência. Súmula 489. Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça Estadual. 490. A dispensa de reexame necessário quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Súmula 492. O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Súmula 493. É inadmissível a fixação de pena substitutiva como condição especial ao regime aberto. Súmula 494. O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo a exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP. Súmula 495. A aquisição de bens integrantes do ativo permanente da empresa não gera direito a acreditamento de IPI. Súmula 496. Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. Súmula 497. Os créditos das autarquias federais preferem aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Súmula 498. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula 499. As empresas prestadoras de serviços estão sujeitas às contribuições ao SESC e SENAC, salvo se integradas noutro serviço social. Súmula 500. A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 501. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra
seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368, sendo vedada a combinação de leis. Súmula 502. Presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º do CP, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas. Súmula 503. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. Súmula 504. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título. Súmula 505. A competência para processar e julgar as demandas que têm por objeto obrigações decorrentes dos contratos de planos de previdência privada firmados com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, REFER, é da Justiça Estadual. Súmula 506. A Anatel não é parte legítima nas demandas entre a concessionária e o usuário de telefonia decorrentes de relação contratual. Súmula 507. A acumulação de auxílio acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11 de 11 de 97, observado o critério do artigo 23 da Lei 8.213, para a definição do momento da lesão, nos casos de doença profissional ou do trabalho. Súmula 508. A isenção da CONFINS, concedida pelo artigo 6º, inciso 2, da Lei Complementar nº 70, às sociedades civis de prestação de serviços profissionais, foi revogada pelo artigo 56 da Lei 9.430. Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Súmula 510. A liberação de veículo retido apenas por transporte regular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do CP, nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Súmula 512. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Súmula 513. A abolitio criminis temporária prevista na Lei 10.826 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo, de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 de 10 de 2005. Súmula 514. A Caixa Econômica Federal é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS dos trabalhadores participantes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo, independentemente do período de indiscussão. Súmula 515. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do juiz. Súmula 516. A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas leis 7.787, 8.212, 8.213,
não podendo ser compensada com a contribuição ao INSS. Súmula 517. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Súmula 518. Para fins do artigo 105, inciso 3A da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Súmula 519. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. Súmula 520. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Súmula 521. A legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública. Súmula 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Súmula 523. A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para a cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua acumulação com quaisquer outros índices. Súmula 524. No tocante à base de cálculo do ISSQN, incide apenas sobre a taxa de agenciamento, quando o serviço prestado por sociedade empresária de trabalho temporário for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários e encargos sociais dos trabalhadores, por ela contratados nas hipóteses de fornecimento de mão de obra. Súmula 525. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Súmula 526. O reconhecimento de falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento de pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo de pena abstratamente combinada ao delito praticado. Súmula 528. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior pela via postal processar e julgar o crime de tráfico internacional. Súmula 529. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora, do apontado causador do dano. Súmula 530. Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 532. Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta
disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Súmula 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 538. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000. MP 1963, reeditada como MP 2170, desde que expressamente pactuada. Súmula 540. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os fóruns do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 542. A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor, construtor ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmula 544. É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez, também na hipótese de sinistro anterior a 16 de dezembro de 2008, data da entrada em vigor da medida provisória 451. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Súmula 546. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
Súmula 547. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de 20 anos, na vigência do Código Civil de 1916. Na vigência do Código Civil de 2002, o prazo é de 5 anos, se houver previsão contratual de ressarcimento, e de 3 anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu artigo 2028. Súmula 548. Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor, no cadastro de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. Súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Súmula 550. A utilização de score de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes de dados considerados no respectivo cálculo. Súmula 551. Nas demandas por complementação de ações de empresas de telefonia, admite-se a condenação ao pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, independentemente de pedido expresso. No entanto, somente quando previstos no título executivo poderão ser objeto de cumprimento de sentença. Súmula 552. O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência, para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos. Súmula 553. Nos casos de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, é competente a Justiça Estadual para o julgamento de demanda proposta exclusivamente contra a Eletrobras, requerida a intervenção da União no feito após a prolação de sentença pelo juiz estadual. Os autos devem ser remetidos ao Tribunal Regional Federal, competente para o julgamento da apelação, se deferida a intervenção. Súmula 554. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores, ocorridos até a data da sucessão. Súmula 555. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Súmula 556. É indevida a incidência de imposto de renda sobre o valor da complementação de aposentadoria pago por entidade de previdência privada em relação ao resgate de contribuições recolhidas para referidas entidades patrocinadoras no período de 1º de janeiro de 89 a 31 de dezembro de 95, em razão da isenção concedida pelo artigo 6º, inciso 7, a linha B, da Lei 7.713, na redação anterior à que lhe foi dada pela Lei 9.250. Súmula 557. A renda mensal inicial, RMI, alusiva ao benefício de aposentadoria por invalidez, precedido de auxílio-doença, será apurada na forma do artigo 36, parágrafo 7º, do Decreto 3.048, observando-se, porém, os critérios previstos no artigo 29, parágrafo 5 da Lei 8.213, quando intercalados períodos de afastamento e de atividade laboral. Súmula 558. Em ações de execução fiscal, a petição inicial
não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF ou RG ou CNPJ da parte executada. Súmula 559. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º da Lei 6.830. 60. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do artigo 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios ou registros públicos do domicílio do executado ao Denatran ou Detran. Súmula 561. Os Conselhos Regionais de Farmácia possuem atribuição para fiscalizar e autuar as farmácias e drogarias quanto ao cumprimento da exigência de manter profissional e legalmente habilitado farmacêutico durante todo o período de funcionamento dos respectivos estabelecimentos. Súmula 562. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Súmula 563. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. Súmula 564. No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido com o valor da venda do bem ultrapassar a soma do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, ser estipulado no contrato o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados. Súmula 565. A pactuação das tarifas de abertura de crédito TAC e de emissão de carnê TEC ou outra denominação para o mesmo fato gerador é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução CMN 3518. Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN 3518, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 567. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Súmula 568. O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Súmula 569. Na importação é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, seja apresentada a comprovação da quitação de tributos federais, quando da concessão do benefício relativo ao regime drawback. Súmula 570. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda, em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação, como condição de expedição de diploma de ensino à distância aos estudantes. Súmula 571. A taxa progressiva de juros não se aplica às contas vinculadas ao FGTS de trabalhadores qualificados como avulsos. Súmula 572. O Banco do Brasil, na condição de gestor do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, não tem a responsabilidade de notificar previamente
o devedor acerca da sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos, fundadas na ausência de prévia comunicação. Súmula 573. Nas ações de indenização decorrente de seguro de PVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez para fins de contagem de prazo prescricional depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase da instrução. Súmula 574. Para a configuração do delito de violação de direito autoral, a comprovação de sua materialidade é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem. Súmula 575. Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa que não seja habilitada ou que se encontre em qualquer das situações previstas no artigo 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo. Súmula 576. Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida. Súmula 577. É possível reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório. Súmula 578. Os empregados que laboram no cultivo da cana-de-açúcar para a empresa agroindustrial ligada ao setor sucro-alcooleiro detêm a qualidade de rurícola, ensejando a isenção de FGTS desde a edição da Lei Complementar nº 11, até a promulgação da Constituição Federal de 1988. Súmula 579. Não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior. Súmula 580. A correção monetária das indenizações do seguro de PVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194, redação dada pela Lei 11.482, incide desde a data do evento danoso. Súmula 581. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados, em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Súmula 583. O arquivamento provisório, previsto no artigo 20 da Lei 10.522, dirigido aos débitos inscritos como dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, não se aplica às execuções fiscais movidas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional ou pelas autarquias federais. Súmula 584. As sociedades corretoras de seguros que não se confundem com a Sociedade de Valores Mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado estão fora do rol de entidades constantes do artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8.212, não se sujeitando à majoração da alíquota da COFINS, prevista no artigo 18
da Lei 10.684. Súmula 585. A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Súmula 586. A exigência de acordo entre o credor e o devedor na escolha do agente fiduciário aplica-se exclusivamente aos contratos não vinculados ao sistema financeiro da habitação. Súmula 587. Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso 5, da Lei 11.343, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. 88. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Súmula 590. Constitui acréscimo patrimonial a atrair a incidência do imposto de renda, em caso de liquidação de entidade de previdência privada, a quantia que couber a cada participante por rateio do patrimônio superior ao valor das respectivas contribuições à entidade em liquidação, devidamente atualizadas e corrigidas. Súmula 591. É permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e ampla defesa. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa. Súmula 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Súmula 594. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Súmula 596. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva, se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. Súmula 598. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
Súmula 599. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5 da Lei 11.340, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Súmula 601. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais, homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Súmula 602. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 603. É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos ou proventos de correntistas para adimplir o mútuo contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual. A segunda sanção, na sessão de 22 de agosto de 2018, ao julgar, determinou o cancelamento da súmula 603 STJ. Súmula 604. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Súmula 605. A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Súmula 606. Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no artigo 183 da Lei 9.472. Súmula 607. A majorante do tráfico transnacional de drogas, artigo 40, inciso 1 da Lei 11.343, configura-se como prova de destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 609. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita e não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Súmula 610. O suicídio não é coberto por 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Súmula 611. Desde que devidamente motivada e com amparo e investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Súmula 612. O certificado de entidade beneficente de assistência social, no prazo de validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em que, demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar, para a fruição da imunidade. Súmula 613. Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de direito ambiental. Súmula 614. O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado, nem para repetir em débito desses tributos. Súmula 615. Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos,
fundada em irregularidades na gestão anterior, quando na sessão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Súmula 616. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato do seguro. Súmula 617. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Súmula 618. A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade. A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário, exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial. Súmula 623. As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual dos anteriores e à escolha do credor. Súmula 624. É possível cumular a indenização do dano moral com a reparação econômica da Lei 10.559, Lei de Anistia Política. Súmula 625. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário, de que trata o artigo 168 do CTN, nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. Súmula 626. A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos elencados no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Súmula 627. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade. Súmula 628. A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança, quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: a. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. C. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Súmula 629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou de não fazer, cumulada com a de indenizar. Súmula 630. A incidência do atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Súmula 632.
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 633. A Lei nº 9.784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Súmula 634. Ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato e interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção. Súmula 636. A folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Súmula 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive se for o caso o domínio. Súmula 638. É abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito de contrato de penhor civil. Súmula 639. Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, ouvida prévia de defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal. Súmula 640. O benefício fiscal, que trata do regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras, alcança as operações de venda de mercadorias de origem nacional para a Zona Franca de Manaus, para consumo, industrialização ou reexportação para o estrangeiro. Súmula 641. A portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Súmula 643. A execução da pena privativa de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Súmula 644. O núcleo de prática jurídica deve apresentar o instrumento de mandato quando constituído pelo réu hipossuficiente, salvo nas hipóteses em que é nomeado pelo juízo. Súmula 645. O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. Súmula 646. É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei, artigo 28, parágrafo 9 da Lei 8.212, e rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6 da Lei 8.036. Súmula 647. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Súmula 648. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. Súmula 649. Não incide ICMS
sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.